E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Anderson, sou gestor de automação e inteligência artificial. Aqui nesse canal eu sempre trago novidades sobre o mundo de automação e inteligência artificial, principalmente sobre como que você pode implementar agentes de WhatsApp autônomos com inteligência artificial para você revender esse serviço ou para implementar a sua empresa para facilitar a sua vida, tá? Sempre trago conteúdos para que de fato sejam mais didáticos e de fácil implementação aí para vocês, tá legal? Então é o seguinte, no vídeo de hoje, espero que esteja tendo uma obra aqui perto, espero que não esteja atrapalhando no áudio, mas é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai configurar esse agente que já está aparecendo aí na tela para vocês, que é justamente o agente IAHAG mais o AHA Notes. Então a gente vai integrar todo esse agente aqui com o WhatsApp. Preciso pontuar algumas coisas aqui com vocês. Antes de mais nada, o que a gente precisa levar em consideração? Essa parte aqui, ó, por exemplo, do Supabase, que é o banco de dados para transformar esse agente IA em um agente inteligente, com a consulta no banco de dados, já tem vídeo no canal falando sobre isso. É só você acessar o canal. Vai estar aparecendo aqui ó, a thumb do vídeo, mas vai estar no cards também. É justamente o vídeo que eu ensino agente IAHAG, que é você ensina, você na verdade acopla documentos, informações para deixar o seu agente mais inteligente, tá legal? E também a gente já configurou o AHA, que são esses nodezinhos aqui que estão aparecendo aí para vocês, esses em verde que parece do WhatsApp, é o AHA. Então, já ensinei também em um outro vídeo como que vocês fazem a conexão, no vídeo que eu falo como que vocês fazem a configuração pelo Docker, tá? Então tá aqui o Docker, tá rodando. Essa configuração é toda no localhost, tá aqui ó, do N8N, localhost, e aqui o AHA tá rodando também. Já ensinei isso em outros vídeos, tá legal? Então, só para contextualizar vocês não ficarem perdidos sobre o que eu vou fazer de configuração. Em relação à base de dados, eu não vou ensinar vocês a fazer a configuração, porque como já tem vídeo, e o novo workflow que eu vou criar, eu não vou colocar a base de dados, eu vou só simplesmente criar todo o processo de atendimento e a parte de envio, tá legal? Então, para você conseguir acompanhar essa aula, é importante que você assista os outros vídeos no canal. Assiste primeiro esse daqui, não saia desse vídeo ainda, mas se você de fato se sentir muito perdido, saiba que tem os outros vídeos para você assistir e a gente estar no mesmo canal, por assim dizer, alinhados, tá legal? Então é isso, vou só fazer um corte aqui que eu vou colocar o passo a passo que eu vou liberar para vocês, vou liberar depois também no Drive, o template para vocês conseguirem baixar esse agente aí, para vocês fazerem a engenharia reversa, mas aqui nessa aula vocês vão aprender como configurar ela, tá legal? Como configurar esse agente. Tá legal? Então já configurei aqui, já tá o passo a passo. Esse passo a passo eu vou disponibilizar para vocês. É sempre importante que eu vou acompanhando passo a passo para vocês entenderem como que foi a ideia por detrás da configuração desse passo a passo aqui, tá? Então, beleza. Já estando com o AHA configurado no Docker, a API do AHA configurado, o N8N funcionando tudo certinho, pode ser no localhost ou na VPS ou no Railway, onde vocês estiverem utilizando o N8N de vocês. Então aqui já vamos iniciar um novo fluxo. Vou criar um novo workflow. Então, beleza, eu vou dar o nome desse workflow de aula YouTube, só para facilitar, tá legal? Então, o primeiro passo mais importante é o seguinte, aqui o gatilho que a gente está utilizando para iniciar esse fluxo é justamente o gatilho do AHA. Então, é ele que a gente vai colocar. O AHA Trigger, só confirmando novamente, para acessar esse gatilho aqui, basta você assistir o vídeo de configuração que você vai ter ele. Ele é um trigger, um node que a gente inclui pelos settings, é um node da comunidade, foi desenvolvido pela comunidade do N8N, tá legal? Então, beleza. No nosso passo a passo, já deixei logo de cara aqui, porque você vai precisar da API paga da OpenAI. Por que paga? Porque para você de fato utilizar, você tem que colocar pelo menos $5, ou você pode utilizar a opção gratuita da Grok, que a da OpenAI já está configurada, eu já tenho o saldo lá, mas em relação à da Grok, eu vou configurar com vocês aqui, tá legal? Deixei aqui só para facilitar o acesso para vocês, mas não é de imediato que a gente vai configurar. O ponto mais importante é que, assim, no outro vídeo eu ensino vocês a fazer a configuração e vocês vão ter acesso a esse dashboard, que é justamente onde você faz todas as configurações em relação à conexão do seu workflow, do seu fluxo, com o AHA no seu WhatsApp, tá legal?
Então, beleza. O meu ARRA, vou testar isso daqui ó, antes de mais nada, para mostrar para vocês como que está funcionando todo o processo, para vocês entenderem direitinho, tá? Então, legal. O ARRA, ele está conectado em um outro fluxo, e aí o que eu tenho que fazer? Isso daqui é até legal, porque eu preciso mostrar certinho. Então, beleza, copiei a URL de teste, que é para o ambiente de teste, porque ele ainda está inativo, tá? Eu vou vir aqui no dashboard do ARRA, vou vir nas configurações. Aqui em webhook, eu vou substituir, geralmente está assim, tá? Ó, minimizado. Eu vou abrir ele e vou colar aqui. Sempre importante que eu até coloco aqui, ó, configurar o node trigger do ARRA, se atentar sempre a trocar o URL do webhook no dashboard do ARRA, que é exatamente o que eu estou fazendo, e substituir o início do domínio host.docker. Por quê? Eu vou fazer isso daqui inicialmente para eu te mostrar. Então, trocamos. Opa, eu copiei lá. Deixa eu confirmar aqui. Então, venho. Abro aqui, esse daqui já é o agente configurado, esse daqui é o novo workflow que a gente criou. Então, vem aqui no... Isso daqui eu vou fazer só para exemplificar para vocês, mas eu vou explicar uma coisa importante. Beleza, copiei o URL de teste, venho aqui, substituo. Na parte do localhost, eu tenho que substituir pelo host.docker, beleza? Host.docker.internal, isso é sempre importante. Na outra aula eu ensino isso. Pode deixar os eventos que são enviados somente o session status e o message, mas tem várias outras opções que você pode configurar com ARRA. Ela é uma ferramenta que tem diversas atividades que você pode integrar no seu N8N. Depois de você colar o webhook certinho, você dá um update, tá? Isso daqui eu vou fazer para a gente testar o fluxo em funcionamento, tá? Para vocês verem como que funciona. Então eu vou dar um test workflow. O meu WhatsApp já está conectado. E aí eu vou mandar uma mensagem lá nesse WhatsApp. Deixa eu mandar. Vou mandar um oi, como vai? Vocês vão ouvir aí o barulhinho do WhatsApp. Oi, como vai? Beleza, mandei a mensagem, já chegou. Aí já validou, tá vendo? Ficou verdinho. Então se eu chegar aqui, ele já recebeu, ó, todas as informações. Se eu vim, cadê? Tem uma parte aqui que ele mostra, bom, não importa, aqui vem já as informações, o timestamp, o ID, a sessão, mas aí aqui no próximo node, no set, a gente já vai conseguir essas informações de forma mais precisa, tá? Ué, não carregou as informações. Carregou certinho aqui. Deixa eu rodar. Pronto. Node executado com sucesso, mas as informações não vieram para cá. Que coisa engraçada. Deixa eu zerar. Vou dar um save. Vou dar um test step de novo. Vou mandar um outro oi, como vai? Porque eu preciso que as informações cheguem certinho, tá? Message branch. Pronto, agora chegou as informações certas, tá vendo? Ó? Então pegou cadê o timestamp? Já pegou o ID. Post name pegou também. Pegou, cadê o conteúdo? Aqui é o body. Oi, como vai? Agora sim a gente vem aqui no edit field. E aí vai estar todas as informações, beleza? Aí a gente vai fazer todo o processo certinho. Deixa eu mandei um oi, como vai? Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou executar o workflow, vou mostrar aqui a conversa para vocês. Então, beleza, ó. Oi, como vai? Eu mandei vários oi, como vai? Então, eu vou colocar para testar esse fluxo. Espera aí que ele deu como ok, mas eu não enviei. Deixa eu testar o workflow. Oi, como vai? E aí ele vai rodar o fluxo inteiro, tá? Então, beleza. Olha lá. Agora ele está funcionando. Então, ele setou os campos. Todo o processo eu vou explicar para vocês em passo a passo. Ele está executando. Aqui ele vai fazer o envio das mensagens com o loop over items. Já estou recebendo as mensagens. Olha lá, ele está mandando. Oi, estou bem, obrigado. E você? Vamos ver se tem um delay de 5 segundos. Ele vai ter mais mensagens. Vou ver. Tem algo em que eu possa ajudar? Então, beleza, está funcionando, tá? Fechou? Vou excluir os dados aqui.
Criar o funcionamento. E agora a gente vai aqui no novo fluxo que a gente está configurando. Então, esse link agora que eu preciso, tá? Porque sempre que você for utilizar o seu WhatsApp, você pode conectar uma única vez, mas cada novo fluxo que você fizer, ele tem um link de webhook. Então, se, por exemplo, eu criei um novo fluxo, eu tenho que vir nesse fluxo, pegar o link de teste ou de production, que a principal diferença é o de teste é para você testar, o de produção é para quando você coloca isso ativo. Então, por exemplo, se você só tem uma instância, que é um slot do WhatsApp para você conectar e configurar, vir aqui, colocar o webhook, trocar o URL, vem aqui, copia o host.docker, substituir aqui, então o update, beleza. Então agora o meu ARRA, o meu WhatsApp vai enviar informações para esse novo fluxo aqui, esse workflow. Só que o ponto importante é o seguinte, se vocês quiserem separar, por exemplo, quando eu receber uma mensagem, ou quando alguém entrar no grupo, ou quando alguém mandar um áudio, quando alguém mandar uma mensagem, eu quero fluxos separados, o importante é que você faça esse como receptor dos eventos. Você vai colocar um switch para você fazer a distribuição e talvez chamar um sub-workflow, tá? Isso é papo para outra aula, é só para conscientizar vocês sobre as possibilidades. Por isso que tem vários eventos aqui, tá? Então, se você aproximar, tem ó, sessão status, mensagem, aí provavelmente a mensagem recebida, group leave, que é quando a pessoa sai, call accept, call received, que é ligação recebida. Mas beleza, então vamos de fato para iniciar a configuração. Então, a gente já pegou esse trigger, que é o gatilho, quando a gente recebeu uma mensagem no WhatsApp, ele já está configurado no ARRA. Então, a gente vai colocar, primeira coisa, um edit field, um campo, node edit field, que é o set. Então, a gente adiciona ele aqui, só que a gente precisa, normal, isso sempre acontece, tá? O node vai lá para cima. Então, beleza. Então, adicionamos e agora o que a gente faz? A gente precisa testar novamente, ó, test step, para ficar aguardando um evento. E aí eu vou mandar um oi como vai novamente. Mandei um oi como vai. Já recebeu, vamos ver se trouxe todos oi como vai. Beleza, recebeu as informações. Só para não ficar com dúvida para vocês, eu vou mandar diferente. Então, eu vou testar aqui só para vocês não ficarem com dúvidas. Eu vou mandar oi, tudo bem. Para vocês não acharem que é a mesma informação, tá? Então, beleza. Anderson, oi, tudo bem? Acabei de enviar, tá? Então tá aqui nessa nossa conversa. Eu tinha mandado oi como vai, apaguei os dados, eu mandei oi, tudo bem, e ele já registrou isso no nosso novo fluxo, tá? Que é o fluxo de fato que a gente está configurando da aula do YouTube. Isso só foi possível porque eu troquei o webhook dentro do dashboard do ARRA, beleza? Então tá legal. Aqui o Edit Field, a próxima configuração, tá vendo? Ó? Configurar o Node Edit Field. Clique em Test Step no Node do ARRA e envie uma mensagem de número conectado. Foi o que a gente acabou de fazer. Adicione o Node Edit Field após o trigger do ARRA e faça o mapeamento dos campos. Então a gente tem que aqui ó, no Manual Mapping, os Fields to Set, que são os campos para a gente mapear. Vou clicar em adicionar e aí a gente vai fazer dessa forma aqui. Já expliquei isso em outras aulas, tá? A gente coloca data ponto justamente para a gente agrupar as informações em um único bloco de dados. Porque se a gente só simplesmente... Opa, eu copiei a instância, mas na verdade a instância está aqui, ó. Que é a sessão. Eu estava só copiando, entrei no modo automático aqui. Então, beleza. Sessão, a gente pega esse aqui, ó. Default. Então, sessão, default, é esse que a gente precisa. Clica no próximo. Então, a gente vai colocar o data.from. Data.from, a gente vem aqui no payload e aí a gente tem o from, que é de quem a gente recebeu a mensagem. Adiciona mais um campo, a gente vai colocar o data.message, que é justamente a mensagem. Então, onde que está o data.message? É no payload body, que é o corpo da mensagem. É o que a gente recebeu do usuário. Mais um campo, a gente vai adicionar agora o data ID dessa mensagem. O ID da mensagem está aqui, ó, ID. A gente coloca o ID. E data.nome. Mais um. Data.nome, que é o nome da pessoa de fato aqui no push name. Que tá... Cadê o Anderson Botelho? Tá aqui no me push name. Tá legal? Então,
Tive que cortar, pessoal, que passou um carro aqui fazendo um barulhão. Aí, só para não ficar no áudio, eu cortei aqui rapidinho, tá? Então, beleza. Fizemos o mapeamento dos campos. Todos os campos mapeados certinho. Então, a gente tem a seção de quem foi a mensagem, de fato a mensagem, o ID dessa mensagem e o nome da pessoa. Que geralmente o push name é o nome que a pessoa registra no WhatsApp. E aí, eu vou colocar uma etapa que vai ser legal para vocês se conscientizarem sobre como que a gente faz para validar se esse push name, o nome cadastrado, é um nome próprio ou não. E aí vocês podem utilizar isso como variável no decorrer do fluxo que vocês configurarem, tá? Então vamos dar um test step, e aí para ver se as informações foram de fato configuradas. Então beleza, se a gente vem aqui em table ou no esquema, tá tudo dentro de um grupo só, tá vendo? Então a gente tem a seção de quem que veio essa mensagem, o corpo da mensagem, o ID dela e o nome. Então tá tudo certinho a configuração. Vamos para o próximo passo, que é verificar se o pushname é um nome próprio. Foi nessa configuração que eu fiz dessa forma aqui. Eu coloquei um assistant da OpenAI, um assistant não, perdão, um chat model, quer ver, ó? A gente digita OpenAI, chat model, é aqui no chat model mesmo? Não, não, é esse mesmo não. Aqui, ó. Opa. Não é esse, tá? Então, OpenAI, a gente clica aqui, ele vai dar várias opções de ações na primeira opção lá, e a gente vai usar esse aqui, ó, Message a Model. Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer, ó, OpenAI Account é a conta já conectada. Como que você vai conectar essa conta aqui? Eu já ensinei isso nas outras aulas, mas você precisa vir no Platform, que é platform.openai.com, que é aquele link que eu disponibilizei aqui em cima, tá? E aí vocês vão vir aqui, ó, em configurações no Settings, né? API Keys. Vocês podem ver que eu já tenho algumas APIs configuradas. Eu clico em Create New Secret Key e eu vou copiar ela e colar dentro do N8N. Eu vou fazer a configuração da Grok, quer ver, ó? Grok Chat Model. Então, beleza. Eu vou configurar só para vocês entenderem como que faz a configuração. Nova configuração é bem simples, ele só pede a API Key. Então, eu estou no site da Grok, vou clicar em Dev Console. O da Grok eu não configurei porque eu simplesmente não utilizo o da Grok, mas é uma opção gratuita e eficiente também, tá? Eu vou fazer login com o Google para simplesmente facilitar o cadastro e a criação da conta. Escolher uma conta aqui minha, que é da empresa. Vou dar um continuar. Carregando. Beleza, então a gente está aqui, ó, dentro do Grok, ele já aparece logo um campozinho personalizado, API Keys. A gente clica nele, vamos criar uma API. Display name vou colocar N8N, API Key, localhost. Só para eu saber. Então, o que eu coloquei aqui, ó, é a chave API do N8N que está no localhost. Já dou um submit, espero o Cloudflare fazer a autenticação. Tem um submit. Estou aguardando, ele vai aparecer essa chave aqui. Você pode copiar ela, cola no bloco de notas ou vem direto aqui na parte da API e já salva porque depois que você fechar aqui, dar um done, por exemplo, já era. Você não consegue mais acesso a essa API. Você pode trocar o nome, mas a chave API você já não consegue acesso de novo. Você tem que excluir e criar uma nova se for necessário, tá? Eu vou fechar tanto o Grok quanto o OpenAI, que a gente já fez a configuração. É bem simples assim. Eu vou tirar o Grok daqui, porque não é esse que a gente vai utilizar. A gente vai, de fato, utilizar o da OpenAI. Se vocês não quiserem, vocês podem remover essa parte aqui se vocês não tiverem uma API da OpenAI para utilizar, não quiser colocar os $5 lá, vocês não precisam, tá? Essa parte aqui, de fato, o que eu vou fazer, ensinar para vocês aqui, é como que vocês vão verificar se o pushname é um nome próprio. Então, a gente cria o node da OpenAI, ação Message Model, selecione o modelo da LLM, é a primeira coisa. Então, aqui, ó, Research, que é a informação vai vir em formato de texto, modelo, a operação que a gente vai fazer é um modelo de mensagem, o modelo que a gente vai utilizar é o GPT-4o Mini,
Aqui, ó, GPT-4o Mini. E aí a gente tem duas configurações aqui, ó. Defina a mensagem do sistema para essa seguinte aqui, ó. Bem simplesinho o prompt. Você é um assistente que valida se o nome é um nome próprio. Se o nome fornecido for um nome próprio comum, responda apenas sim. Se não for um nome próprio, responda apenas não. Só que a gente tem que mudar o role para system, tá? Então eu até coloco aqui, ó. Define a mensagem do sistema como system message. E aí a gente adiciona um novo aqui. E aí a gente vai colocar como user message. E aí a gente copia exatamente como está aqui, ó, tá? E coloca no prompt. Aí ele pega o JSON data.nome, que é isso daqui, ó. É essa variável está dentro do parágrafo e a gente vai estar dando um comando. E a gente está perguntando para ele. Então aqui o prompt é como que ele vai se comportar e aqui de fato é a ação. É um nome próprio para essa variável aqui? E aí se a gente der um test step, ele vai retornar se é ou não. Então, o content, por exemplo, é o resultado desse prompt aqui, dessa análise. Então, ele sim, é o nome próprio. Beleza? Validou. É o que a gente precisava, tá? Então, a gente vai configurar um campo if. Um campo if. Beleza. Acho que só é porque tá pequeno aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar confirmar se esse nome aqui, essa variável, estou pegando aqui, ó, dentro dos campos mapeados, eu peguei o push name, o nome, é igual a sim. Se for, ele vai dar sequência. Vou dar um test step. Ele já retornou. Ele deu false, mas não é para ser isso, não. Ai, perdão, peraí. Na verdade, é esse daqui, ó. Se o valor de content, perdão, é isso daqui, ó. Até configurar o node. Colocar a expressão JSON message content is igual a sim. Is igual to. Então é isso, beleza. JSON message content, isso basta você arrastar aqui, né? Que é o que retornou daquele input de dados e do prompt. A gente dá um test step. Beleza? E aí agora ele tem que dar um true. Isso. Então, de fato, é um nome próprio, então a gente vai dar sequência. Eu não vou configurar se não for nome próprio, mas isso dá possibilidades para vocês fazerem outras perguntas, colocar outros agentes para fazer uma consulta de, por exemplo, se a pessoa não for o nome próprio, ela não informar o nome, você pergunta, oi, antes de dar sequência no atendimento, você pode me confirmar o seu nome? É o tipo de coisa que você pode fazer com esse if, tá? Então, beleza, dando sequência, a gente vai configurar depois o node if, a gente vai configurar o node edit field para primeiro nome. Então, a gente vai colocar mais um edit field, manual mapping, e a gente vai fazer o quê? Ó? Adicionar, cadê? Data.primeiro nome, a gente vem aqui, ó, data.primeiro nome, não é aqui não, aqui, ó. Colocar a expressão, sim, primeiro nome, pega o campo e adiciona split, isso daqui, lembrei. Então, beleza, a gente pega o nome, e a gente vai colocar o nome dessa variável como data.primeiro nome, beleza, só lembrando aqui, ó. Data.primeiro underline nome. E aí a gente colocou, eu arrastei a variável, vou apagar que eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Então, beleza. Então, você pega o nome, vai arrastar para cá. Depois do nome, a gente vai adicionar essa extensãozinha aqui, ó. Ponto split. Depois do nome, tá? Porque é dentro da variável. Ele vai continuar, era para ele continuar operacional. No vale de syntax, pode ser que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Deixa eu copiar daqui, como é que tá, que aqui vai dar certo. Então, qualquer coisa eu copio para vocês, como vocês vão fazer de acordo com a aula. Não, por que tá dizendo erro, né? Editar campo, o nome tá aqui. Deixa eu dar um test step para ver se ele vai dar erro mesmo de fato. O node não existe, mas ele existe. E aí que tá. Edit field nome. Aí a gente tem que pôr. Deixa eu copiar certinho aqui, ó.
Por que não está deixando agora? Esse campo aqui que eu estou tentando configurar com vocês, mas que infelizmente não está dando, aqui funciona. Editar campo, item JSON, tananã. Deixa eu dar um... É que eu estou sem informações aqui para a gente testar nele. Ele serve justamente para a gente conseguir fazer o split. Do split o que? É pegar só o primeiro nome. Mas está dando algum erro, não sei porquê. Isso aqui estava funcionando normalmente. Deixa eu jogar no chat GPT. Esse JSON não está funcionando. Vamos ver o que ele vai falar. Parece que o problema com código possivelmente relacionado ao caractere aspas. Beleza, então vamos ver. Tente substituir por, ou se houver problema com a referência de JSON. Beleza, vamos copiar, vamos ver se vai dar certo isso daqui. E aí eu já deixo colado no campo aqui para vocês, tá? Agora foi. Então, tinha alguma informação que está errada. Será que é o espaço? Aqui. Que ele colocou, ele adicionou um espaço nela. Não adicionou não. De qualquer forma, eu vou copiar esse daqui inteiro para vocês e vou colar aqui, ó. Pronto, aí já vai atualizado para vocês. Tá legal? Vou dar um test step. ChatGPT salvando a nossa vida, pessoal. Tá vendo? Então, beleza. Ele pegou a variável como primeiro nome. Do nome Anderson Botelho, ele pegou só Anderson. Pra gente poder utilizar isso futuramente, tá? É legal, porque assim, ó, eu sabia que essa sintaxe, esse finalzinho assim, ponto split, era o detalhe, mas eu não consegui identificar onde de fato tá o erro. Em vez de a gente ficar quebrando a cabeça, acelera o processo, vai lá no ChatGPT, pede para ele fazer o debugging. Isso nada mais é do que o processo de debugging, que é a gente resolver o problema, tá? Então vamos dar sequência. Agora a gente vai configurar o Node AI Agent para responder. Então vamos colocar Advanced AI Agent. Beleza? A gente troca aqui, ó. Então eu deixo certinho, ó. Trocar o search from prompt, que é esse daqui, para define below, que a gente vai definir o que é a mensagem do usuário. Então adicionar no prompt user message campo data.message. Que tá aqui, ó, data.message, que é o que a pessoa enviou pra gente, que o ChatGPT tem que responder. Então, o seu nome, a gente tem que adicionar option aqui, system message, que é aqui, tá vendo? Ó, o que é o System Message? Ele é a definição de qual é o comportamento desse agente. You are a helpful assistant. Você é um assistente de ajuda. Então, a gente vai colocar esse prompt aqui que eu desenhei, ó. Não, perdão. Esse aqui inteiro. Vocês podem alterar as informações, obviamente, tá? Eu deixei esse aqui só para facilitar a vida de vocês. Seu nome é Anderson, você é responsável pelo atendimento. Deixa eu expandir isso daqui. Responsável pelo atendimento ao usuário vindo do anúncio do tráfego pago do Instagram. O foco será em tirar dúvidas sobre o seu tom de voz. Responda de maneira simples e objetiva, evitando detalhes desnecessários. Seja breve e objetivo em suas respostas. Se necessário, utilize emojis na saudação inicial e, quando julgar necessário, chame o usuário pelo nome. O nome eu coloquei a JSON.data, primeiro nome, que foi que a gente acabou de setar no último campo, tá? Eu deixei aqui. Mas eu ainda não consegui fazer ele utilizar de fato. Posso continuar testando e se vocês souberem como fazer, quiser entrar na comunidade, aqui o convite, tem uma comunidade gratuita, um grupo no WhatsApp, que a gente está trocando informação, já tem membros lá. Sempre que eu vou sair um vídeo, eu compartilho lá. Se tiver um tema específico que vocês querem, a gente monta enquete para vocês votarem no vídeo que eu vou gravar, tá? Coloquei umas regras específicas, isso nada mais é do que um prompt, tá? Então, vou dar um teste step para ver o que ele vai responder. Peraí, eu já sei o que aconteceu. Aqui eu cliquei para testar, mas eu tenho que adicionar a linguagem. Aí vocês podem colocar o Grok, que foi o que a gente configurou, ou, deixa eu fechar isso aqui, OpenAI, que é o que eu estou utilizando aqui. Não precisa fazer nada de configuração. Então, precisa colocar alguma tool, eu não lembro de cabeça aqui. Aqui, no caso, eu coloquei ó, o Postgres, o Supabase, que esse agente IA ele é inteligente, né? Então, ele consulta a base de dados com os documentos que eu subi lá. Esse nosso aqui eu não vou colocar, tá? Vou dar só um test step, que é só para ele responder dúvidas. Mas, se você quiser, eu vou compartilhar o template desse agente completo aqui para vocês fazerem a engenharia reversa, tá?
que aí vocês vão poder utilizar essas informações aqui. Fechou? Então, beleza, ele respondeu, output, oi, estou bem, obrigado, e você, como está? Posso ajudar hoje? Beleza, respondeu, era isso que a gente precisava. Adicionar o chat, estava aqui, eu não tinha visto. Adicionar o chat model, adicionar o memory, mudar session ID para define below e adicionar o campo data session. É que a gente pode adicionar aqui, ó, memory, que é para registrar. Postgres. Para quem vai assistir o outro vídeo depois que você sair dessa aula aqui, o Postgres já é configurado direto pelo Supabase, tá? Então, a gente pode também colocar um define below. A chave é mudar o session ID para definir e adicionar o campo data.session. Então, vem aqui data.session. Então, beleza. Já tá certo. Vamos dar um test step de novo, só para ele armazenar. Pronto, armazenou. Então, ele fica salvo no histórico de conversa do N2N lá na base de dados do Supabase, tá? Então, isso daqui é só um passo a mais. Não precisa, para configurar isso daqui, a configuração toda feita tá num outro vídeo. Fechou? Então, beleza. Vamos para o próximo passo, configurar o Node AI Agent para quebra de texto. Pessoal, independente da versão que você configurar, você não consegue acessar esse Node que eu vou colocar aqui direto pelo maisinho, tá? O legal de eu estar compartilhando com vocês o template é porque você precisa copiar ou utilizar esse daqui, ó. Que ele tem essa ferramenta, essa tool a mais do Output Parse. Eu não consigo encontrar ele a não ser copiando de outro template. Isso eu peguei de um template de outra pessoa e copiei para o meu próprio uso. Então, porque eu não consigo encontrar ele aqui diretamente no maisinho aqui para adicionar. E tá vendo? E eu preciso dessa função do Output Parse. Então, como que funciona esse agente aqui, ó? Eu coloquei a configuração completa dele, tá? Então, troco o search for prompt no define below, que a gente acessa ele aqui, que a gente copiou. Como vocês já vão estar com o template, já vai estar tudo configurado, mas aí a gente vai estar assim, ó, no search for prompt, que é justamente essa parte, ele geralmente vai estar connected chat trigger node, que vai vir a informação do último node. A gente coloca o define below, igual não foi no outro, e a gente coloca esse seguinte prompt aqui, ó. Divida a mensagem do usuário no seguinte formato JSON válido: parágrafos, primeira frase, segunda frase, terceira frase, se necessário. Se precisar de mais frases, apenas adicione dentro da lista de parágrafos, nunca responda fora do formato JSON. Mensagem do usuário, json.output, que é essa resposta aqui, tá? Então, já deixei aqui, ó, para vocês, completinho, tá? Então tá aqui, ó. Esse prompt que vocês precisam adicionar. Aí depois eu coloco adicionar um chat model, que é você vir aqui, se não tiver, por exemplo, ó, deixa eu excluir, só clicar no maisinho, adiciona o chat model que você vai utilizar aí, não precisa configurar nada, só sair, e aí a gente adiciona o Structured Output Parse. Então é só você, eu vou excluir aqui de novo, deixa eu só copiar pra gente não perder tempo, Ctrl C, vou excluir. Aí, como ele tem essa ferramenta do Output Parse, e aí a gente clica nela e aí a gente tem aqui, ó, Structured Output Parse. E aí a gente, dentro desse campo, a gente cola isso daqui que eu já deixei aqui, ó. Adicionar to Structured Output Parse, adicionar o JSON Example. E aí eu coloquei o exemplo aqui para vocês. Oi, claro, vamos ver agora. Isso é importante, tá? Então tá da mesma forma. E se a gente testar ele agora configurado, ele vai fazer a quebra dessas informações em linhas separadas, para a gente conseguir enviar o texto quebrado, tá? Então ele fez, aqui no caso ele quebrou em dois, parágrafo 0 e 1, então ele responde: oi, tudo bem, obrigado, e você? Como posso te ajudar hoje? Em duas frases diferentes, tá? Então a próxima configuração que a gente vai fazer depois dele responder é configurar o Node Split Out, que ele vai pegar esses textos e vai separar em itens de fato. Então ele quebrou o texto, mas aqui a gente vai transformar em itens palpáveis para a gente conseguir enviar para o usuário. Então beleza. Adiciona o campo output.paragraphs. É isso aqui, ó. Depois que você configurou o AI Agent para o output parse, a gente vem nesse campinho aqui, ó. Depois do output paragraphs e arrasta ele para cá. Aí fica o output.paragraphs. Se a gente der um test step, tá passando outro carro fazendo barulho. Eu não vou parar aqui, mas se ficar no som aí, vocês já sabem, beleza? Então, beleza, ele quebrou, tá com dois itens, tá vendo? E aí, de fato, beleza, ele quebrou, mas como que a gente vai fazer o envio agora? Então, é a última etapa da configuração, depois do split out, a gente tem que fazer o envio. Essa parte aqui é importante para eu fazer a configuração com vocês. Não, tá muito alto.
Bom, o carro passou, então vamos dar sequência aqui, tá? Então, beleza. O que, que a gente vai configurar no Loop Over Items, tá? Antes de eu, de fato, iniciar a configuração aqui com vocês, eu vou mostrar por quê. Aqui tá os gatilhos, os nodes do Arra para envio. Então, por exemplo, o Chatting Start Typing e o Chatting Send Text. E aqui tem um perdido, que é o Chatting Stop Typing. Que é o quê? Start Typing é quando aparece aqueles três pontinhos que a pessoa está digitando, tá? E eu coloquei um wait de 5 segundos, porque é o seguinte, se eu simplesmente, depois do split out, eu colocasse para a gente fazer o start type e o envio da mensagem, se a gente ver aqui na... deixa eu lembrar aqui. Acho que tem... Não, não vai estar aqui. Tem um timestamp. Tem aqui, ó, essa informação aqui, ó. Na hora que a gente vem no edit field, a gente tem o timestamp. Quer ver, ó? Timestamp aqui, ó, tá vendo? O que é o timestamp? Ele é justamente o horário que essa mensagem foi enviada, que ela foi digitada ou que ela vai ser enviada. Então, se a gente simplesmente chegar aqui no final do fluxo e colocar só os nodes do Waha sem o loop over items, o que vai acontecer? O WhatsApp ele não consegue identificar qual que é a ordem de envio justamente porque tem o mesmo timestamp, tem o mesmo horário. Então, o que vai fazer variar? Se você mandar todos os itens de uma vez, o WhatsApp ele pode mandar em ordens não estruturadas, desorganizado, tá? Então ele manda em ordem desorganizada. E aí, por exemplo, se a segunda mensagem tinha que estar no segundo lugar, ele manda em primeiro lugar e ele manda confuso. A gente nunca sabe como que ele vai fazer o envio. Então, quando a gente coloca o looper over items, ele vai fazer o envio individual de cada um dos itens até finalizar, tá? Então a gente vai fazer essa configuração. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o loop over items. Só escrever loop. Beleza, batch size é 1, que ele vai fazer o envio de um item por vez, porque é o objetivo que a gente envie uma mensagem por vez, tá? Então, aquele aparece o replace me, eu vou apagar, vou adicionar o wait. 5 segundos mesmo, vou deixar. Isso vocês podem alterar, tá 15 segundos. Vocês podem colocar o wait amount, a quantidade de tempo que você vai esperar, vocês podem mudar se vocês quiserem. Vou adicionar agora o arra gatilho de o node de start typing. Cadê? O carro tá passando de novo na minha rua. O que é isso? Deixa eu gravar meu vídeo, cara. Start typing aqui, ó. Start typing. Já cliquei, tá carregando. Beleza? A gente vai ter que mapear esses campos, só que a gente só consegue mapear com as informações, tá? Então a gente vai clicar para adicionar mais um. Eu tô testando ultimamente só colocando o Start Typing e o Send a Text Message. Porque aí ele começa a digitar, ele envia e ele já para de digitar. E aí ele faz o processo de novo, tá? Então, beleza, adicionamos esses dois. Mas façam testes, qualquer coisa você coloca esse node que eu deixei perdido, que é o Stop Typing, que ele começa a digitar e depois ele para de digitar. Fechou? Então, beleza. Então, a gente já tem as informações do split out. A gente vai fazer um test step. Beleza. Já fez o test step. Ele vai aguardar os 5 segundos. Por quê? Porque eu estou fazendo essa execução individual? Para eu conseguir passar as informações desde o começo do fluxo até de fato, o node do Arra. Eu já dei um clique. Os nodes do Arra, justamente por não ser algo nativo, ele é um pouquinho lento, tá? Não tem problema. Então, deixa eu apagar e agora a gente vai mapear os campos que o Arra vai precisar utilizar. Então, deixa eu apagar. A gente vai lá no Data Field, no Editar Campos, né? Aqui, ó, no Editar Campos. Então, a seção é esse, o Chat ID. Chat ID, se eu não me engano, é o From, né? Já cliquei fora, demorando. Chat ID é o From. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo para não passar a informação errada para vocês. É o From, exatamente. Então, beleza, deixa eu fechar aqui. Deixa eu vir aqui, já está no From. Se eu der um test step, ele, na minha conversa, ele já apareceria que eu estou digitando, tá? Isso eu mostrei na outra aula para vocês, ele digitando. Aqui, como que é de fato a configuração, eu não vou mostrar tudo exatamente.
todos os detalhes lá da conversa. A gente faz um teste final aqui, eu gravando a tela do celular e mostro para vocês no final, tá? Então, beleza, fiz o teste, já funcionou. E agora a gente precisa mapear de novo aqui no próximo Node, que é o de fato de envio a mensagem. O carro do não sei o que tá passando de novo na minha rua. Espero que vocês não estejam ouvindo, mas se estiver ouvindo, desconsidera aí, pessoal. Beleza? Então tá legal. Aqui na seção, a gente vai pegar a seção. No chat ID, a gente pega o from, que é de quem veio essa mensagem, né? É o ID dessa mensagem. A gente põe o from. Ficar fora. É um pouquinho lento mesmo. Reply to é para você responder uma mensagem específica. Você pode pegar o ID message, colocar aqui que ele vai responder essa mensagem. Então, por exemplo, você pode colocar alguma opção que se a pessoa mandar uma mensagem, você pode colocar aquela opção de quando a gente arrasta para o lado e está respondendo essa mensagem. Se eu colocar esse ID message, como tem várias mensagens, ele vai ficar todas as mensagens respondendo uma única. Então não é o nosso objetivo, tá? Então eu não coloco nada lá. E aqui no text a gente vai colocar o output do split out. Aqui, ó, output paragraphs. Pronto. Carregou. Vamos confirmar se está tudo certo aqui na configuração. Tive que cortar porque o carro estava passando de novo aqui, fazendo muito barulho. Então, beleza, ó. Só para confirmar a informação, eu voltei no fluxo já configurado e é o output.paragraphs. É isso mesmo. Então, a gente pegou o output.paragraphs, já está aqui. Vamos dar um test step e ele vai mandar as mensagens, ó. Ele está aguardando para executar e ele vai mandar as mensagens. Oi, estou bem, obrigado. E você? Ele vai aguardar 5 segundos e ele vai mandar a próxima mensagem, tá? E já vai vir a próxima mensagem. Ué. Oi, tudo bem? Obrigado a você. Era pra ele ter me mandado a outra também. Cadê? Deixa eu ver a execução. Só mandou um item. Mas tinha 2. Oi, tudo bem? Obrigado a você. 2 itens. Output parse, tá certo. Deixa eu dar um... Talvez porque eu executei manualmente. Deixa eu fazer da seguinte forma então agora. Vamos executar ele completo. Aqui não tem base de dados, igual tem no exemplo que eu vou mandar para vocês, tá? Não tem a base de dados aqui configurada. Mas vocês vão conseguir fazer o teste. Então, beleza. Vamos testar o workflow completo. Então, eu vou mandar uma mensagem aqui. Oi, tudo bem com você? Tá aguardando lá, ele vai executar tudo certinho, se a nossa configuração estiver certa. O importante é aqui, ó. Nessa parte, ele tem que mandar os 2 itens. Mandou 3 itens nesse caso, tá vendo? Ó, aqui, ó, 3 itens tá aparecendo. Então, ele já me respondeu. Oi, tudo bem, obrigado. Tá aguardando 5 segundos, igual vocês estão vendo. E você, como está? Aí ele aparece os 3 pontinhos e já manda a mensagem depois. Em que eu posso te ajudar. E aí eu venho aqui, eu podia ter gravado, esqueci de gravar, pessoal, mas tá aqui, ó, já. Oi, tudo bem, obrigado. E você, como está? Posso ajudar. É legal que assim, ó, eu ensinei vocês a configurar, brinca com isso daqui, faz teste, começa a modificar. Eu vou mandar um template já para vocês colocarem base de dados. Tem aula aqui no canal para vocês aprenderem sobre, tá? Mas é basicamente isso, pessoal. Não, ficou menos de 1 hora, então tá muito bom. Tá muito bom. Eu espero que a didática tenha sido muito boa aqui para ajudar vocês. Um detalhe, sempre dá save, tá, pessoal? Para vocês não perderem o trabalho de vocês de configuração, então sempre dá um save. Então, beleza, já foi feita toda a configuração, a gente já fez testes, então tá funcional. Se vocês tiverem qualquer dificuldade em relação à configuração desse fluxo, algo do gênero,
aproveitem que esse fluxo aqui, principalmente esse que eu vou disponibilizar como template para vocês, basicamente já tem todo o conteúdo no canal. E isso daqui já serve para ser um pré-atendimento, já está começando a se construir um agente de fato de IA para atendimento. Óbvio que a gente pode implementar muitas outras funcionalidades, deixar ele muito mais inteligente e de fato a gente vai expandindo e transformando em algo muito mais complexo. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai começar a interpretar diferentes tipos de mensagem de texto, voz, imagem, fazer com que pelo Eleven Labs, por exemplo, a gente envie áudio de volta, a gente pode fazer agendamento, follow-up, tem muitas funções que você pode configurar pelo N8N, tá? Só que vocês estão vendo que todo esse processo que foi configurado aqui, ele de fato é um pouco mais complexo. Então isso não é a versão mais escalável para você vender isso daqui e começar a ganhar dinheiro. Eu recomendo bastante que vocês cortem esse processo aqui utilizando alguma ferramenta. Eu sempre indico a Zaya, que é a que eu utilizo. Vocês têm 7 dias grátis, o link está aqui na descrição. Não sou parceiro deles, eu tenho um link de afiliado, mas eu não sou parceiro, não sou nada deles. Só de fato é o que eu utilizo no dia a dia, facilita muito para mim, de todas as plataformas que eu utilizei, é a que está mais completinha, ela mostra log, ela pula muitas etapas, tem agendamento nativo, ela responde muito bem, questão dos estágios, a configuração dela é muito fácil. Então, em vez da gente ficar configurando o agente de fato para fazer esse atendimento, responder as mensagens, a gente usa o N8N justamente para mais configurar funções extras dentro desse agente, tá? Mas fiquem tranquilos que a partir de agora vai vir novas aulas falando sobre integrações, novas funções que a gente pode adicionar a esse agente aqui dentro do N8N para agregar na bagagem que vocês têm. Mas o mais importante é que eu vou começar a trazer exemplos práticos, tá? De coisas que eu tenho feito. Por exemplo, já automatizei uma loja de roupas masculinas íntimas. Por exemplo, cueca, meia, bermuda. Tem um cliente meu que tem uma loja disso, tem loja de iPhone. Estou fazendo a implementação numa imobiliária. Não, é verdade. Tem mais uma loja de iPhone que está no meio também. A gente está falando agora com uma empresa de câmeras. Então, assim, são cenários diferentes onde eu geralmente implemento um agente que faz uma ferramenta que facilita a configuração do agente e eu uso o N8N para atender as demandas que o meu cliente precisa. Por exemplo, o de câmera talvez não precise da cotação de frete automático, ele precisa de outra, uma consulta de base de dados, gestão de CRM. Isso é o que eu configuro no N8N de fato. Então eu encurto muito o processo para agilizar minha entrega e tornar isso escalável. E de uma forma mais produtizada e vender muito mais, entregar mais rápido, tá? Então isso deixa a minha operação mais enxuta, mas não deixa de ser uma boa solução e eu entregar isso de forma rápida, tá legal? Então, pessoal, gosto de fazer esse convite sempre, já fiz o convite aí no meio do vídeo, mas eu gosto de fazer esse convite porque a gente está criando uma comunidade, um grupo no WhatsApp gratuito para você acessar. É o primeiro link aqui que vai estar no comentário. Para você acessar esse template aqui e o passo a passo que eu vou disponibilizar no Google Drive, vai estar na descrição do grupo, tá? Então aproveita, acessa esse vídeo, ou acessa o grupo. E que é bom que a gente faz network. Por quê? Já quero pontuar aqui para vocês que esse grupo, meu principal intuito é que a gente se comunique, troque figurinha, se ajude lá para se desenvolver, mas quando eu tiver a oportunidade de um projeto maior, que eu preciso de mão de obra, que alguém me auxilie a configurar algo no N8N, eu preciso de que tenha pessoas capacitadas e que eu tenha acesso a essas pessoas, entendeu? Então, o grupo no WhatsApp é justamente para isso, para quando eu fechar projetos maiores, eu ter a quem solicitar a mão de obra. E eu não quero ficar pegando pessoas de comunidades de outras pessoas, tá? Acho mais legal que seja a minha comunidade para a gente ter esse relacionamento e a gente conseguir se ajudar. Então, projetos que eu pego maior, que eu preciso de alguém, eu vou colocar vocês que estão entrando no grupo, fechou? Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever, que isso fortalece muito o canal. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar no comentário ou acesse o grupo, e também tem os outros vídeos para vocês assistirem, tá legal? Espero que você tenha assistido até aqui. Se você ficou até aqui, comenta aí, Uarra. Se você ficou aqui, vou comentar o Uarra, eu de fato sei que você é um fiel, tá legal? Então é isso, pessoal, valeu, até o próximo vídeo.